Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, amém? Nós estamos aqui com a última lição desta revista, da Palavra de Vida, que fala sobre depressão, ansiedade e angústia. E é a lição de número 13, nós estaremos falando sobre o risco da depressão por conta da ansiedade. E nós vamos orar neste momento, depois nós estaremos lendo no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que é o texto base desta lição. E eu gostaria que você tivesse com a sua Bíblia aberta, com a sua revista também, para poder marcar. E eu tenho certeza que Deus irá falar poderosamente ao seu coração, assim como falou com o meu. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de falar do Senhor, especialmente sobre esta revista, a Palavra e Vida, que fala sobre depressão, ansiedade, angústia. Temos aprendido bastante em minhas lutas e tribulações, ó Pai, com esta revista. Pedimos ao Senhor que nos ajude a termos sabedoria para sermos orientados pelo Teu Espírito Santo através da palavra. Ajuda-nos, ó Pai, e esteja com cada um destes irmãos que estão conosco no estudo desta lição. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bem, irmãos, o texto o qual nós já falamos fica em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, é o texto base desta lição, o risco da depressão por conta da ansiedade. Versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com a ação de graças. Amém? Bem, a nossa lição ela fala justamente sobre ansiedade. E tem sido um dos pontos importantíssimos na nossa vida cristã, que precisamos ter o autocontrole baseado na palavra, através da oração, para que possamos conseguir nos levantar mediante as situações difíceis, para termos força para orar, para cantar, para ir à igreja, para trazer uma palavra de conforto a pessoas que estejam passando por momentos bem difíceis. Bem, a lição já começa dizendo assim, que em todo tempo vemos gente preocupadas e inquietas diante de situações que lhe provocam dúvidas ou medo. Isso traz uma inquietude para cada um de nós, situações que nos traz medo, dor, dificuldade, lembranças passadas que são traumáticas em nossas vidas. Isso realmente tem se trazido uma ansiedade e uma dificuldade para todos nós. Mas o apóstolo Paulo, ele nos dá muita oportunidade de entender aquilo que de fato Deus nos proporciona, através da palavra dele e através dos ensinamentos do tempo vivido de Paulo, diante das dificuldades que ele tanto passou. Bem, aqui diz: emoções que não andam bem, são os negócios que não estão como esperavam, são problemas de difícil solução para a sua família, são contas a pagar, perguntas sem respostas, são várias situações que podem nos deixar inquietos, que pode mexer com a nossa vida espiritual, com a nossa ansiedade. Muitos desses itens aqui, além de negócios, contas, problemas difíceis, e um dos grandes problemas é a solução em família. Muitas pessoas têm problemas em suas familiares, seja no seu casamento, seja na questão dos seus filhos ou com os seus pais, e isso tem sido catastrófico. Isso traga uma ansiedade, uma dificuldade muito grande na vida de muitas pessoas que precisam, em nome do Senhor Jesus, se apegar mais com Deus e, através da oração, superar certas situações. Bem, o apóstolo Paulo continua dizendo aqui que a ansiedade é tida como uma das principais razões para as pessoas desenvolverem doenças psicossomáticas e encherem os hospitais. Problemas psiquiátricos, problemas mentais, problemas psíquicos, como diz assim, da mente. A ansiedade tem realmente trago pessoas ao declive acentuado das informações, e isso tem transpassado ao seu corpo. Da mente passa para o corpo, a pessoa passa a ficar doente por causa de certas questões. Quando uma coisa fica inquietando o teu coração, você acaba não dormindo direito, não se alimenta bem, e com isso, essa dificuldade, esse problema, que tem atrapalhado a sua mente, ele passa a atrapalhar o seu corpo também. E com essas questões,
Muitas pessoas estão doentes, vivem à base de remédio, têm que estar sempre em hospitais para resolver as suas situações, os seus problemas, as suas inquietudes. Então, irmãos, precisamos entender que muitos destes problemas podem levar a pessoa a ter um problema de saúde, seja de coração, seja ele por estado de nervo, em decorrência da ansiedade. Por isso que é muito bom a gente se apegar a Deus através da oração. O apóstolo Paulo vai dizer aqui algumas coisas muito importantes, porque muitas das vezes isso é coisas da nossa mente, e se nós não trabalharmos isso no início, pode se tornar em algo realmente destruidor para a vida de cada um de nós e daqueles que vivem ao nosso redor. Pois bem, na Bíblia encontramos várias histórias de pessoas que sofreram com seu corpo físico, né? Decorrência da situação, acabei de falar algumas situações relacionadas a essa, por causa de problemas da alma que não foram bem resolvidos. Nós tivemos uma lição sobre a questão de Elias, o profeta Elias, por causa de um problema que aquela mulher Jezabel falou para ele, ó, manda um recado lá para Elias, diz que eu vou matar ele. O homem que tinha matado os profetas de Baal, ele ficou preocupadíssimo com uma mulher que falou, ó, vou matar ele. Ele entrou em depressão, o corpo dele ficou caído, derretido, em decorrência dessa situação da alma, doente da alma. Isso levou para o corpo físico dele. Então, irmãos, precisamos ficar atentos sobre essas questões. Quem nunca lidou com ansiedade? Bem, se eu der mole, eu tenho sempre crise de ansiedade, mas a gente precisa saber tratar isso. Até a ansiedade, por quê? Muitas das vezes eu quero ver as coisas sendo resolvidas rápidas, quero ver as pessoas trabalhando junto, fazendo como eu faço também, né? Então isso muitas das vezes me traz uma ansiedade, uma preocupação, quer ver alguma coisa da igreja, a obra sendo resolvida logo, trabalhar em algumas questões espirituais da igreja, são coisas que precisamos ter muita calma, perseverança, porque são coisas que não são de um dia para o outro. E muitas vezes na sua vida pessoal também, você precisa entender que nem todo mundo age como nós agimos. Então precisamos agir de uma forma natural, uma forma tranquila e ordeira, para que possamos concluir com êxito tudo aquilo que de fato precisamos fazer sem correria, porque isso muitas das vezes traz uma ansiedade, porque a gente não consegue resolver as questões como nós assim imaginávamos. Bem, a lição continua nos dizendo coisas interessantes aqui no primeiro ponto sobre a ansiedade dos filipenses. E já começo dizendo que diz aqui no texto, mesmo preso, o Espírito Santo inspira o apóstolo, né, a escrever que pudessem tratar de motivos que estavam severamente assolando aqueles corações. Paulo estava preso, e mesmo preso, ele teve o trabalho de escrever palavras de conforto àqueles que não estavam presos. Aparentemente, eles não estavam presos, como o apóstolo Paulo estava, em cadeia, mas estavam presos na ansiedade, nos problemas da vida. E, irmãos, olha o apóstolo Paulo nos dando uma lição de sabedoria. Às vezes você olha assim, uma pessoa que está presa, coitado dela. E lá dentro da cadeia ele estava com tanta sabedoria, intuição, alegria em seu coração, para abençoar aqueles que estavam lá do lado de fora. Isso significa uma pessoa cheia de Deus. Então, meus irmãos, não devemos deixar que a ansiedade atrapalhe a nossa vida. Nós precisamos sobressair. E o apóstolo Paulo conquistou isso através da oração, através da busca diante de Deus. Talvez eu estou falando para você, meu irmão e minha irmã, que está passando por um problema com seus filhos, com seu esposo, com a sua finança, com a sua casa. E isso tem deixado o seu coração inquieto. Você tem tentado em alguns momentos até tentar tirar sua vida, como dizem as pessoas, né? Chutar o balde. Calma, meu irmão. Isso não é o fim. Você pode resolver os seus problemas baseado através da oração, através da palavra, através de Deus. Foi assim que o apóstolo Paulo fez, o pastor Paulo fez, e é assim que nós precisamos fazer também. É uma grande palavra de sabedoria que ele nos deixa para a gente neste dia, para que possamos seguir segundo os desígnios de Deus. Você acredita ou não acredita na Bíblia? Acredita ou não acredita na palavra? Então, sigamos assim como o apóstolo Paulo nos diz. Bem, continua o apóstolo Paulo nos dizendo outras coisas muito interessantes, né? Havia perseguições,
do Império Romano, isso aí tudo para a igreja de Filipenses, tá? Havia perseguição do Império Romano contra o cristianismo. Então, assim, eles eram perseguidos pelo povo romano, né? Pelo Império Romano. Eles eram cristãos, o cristianismo, pregando Jesus, a salvação, a transformação, a comunhão. Então o governo romano pregava outra coisa. E automaticamente o que eles fizeram? Passaram a perseguir os cristãos. Se você parar para perceber, quantos cristãos morreram em Roma, no Coliseu, né, ali em vários lugares, por leões, engolidos por leões, enforcados, esquartejados, por causa do cristianismo, porque entenderam a verdade através de Cristo Jesus. Então, eles foram perseguidos e começaram a ficar pasmos com aquilo. Aquilo causou uma depressão para eles. Serem perseguidos por um maior governo daquela época. Mas o apóstolo Paulo escreve para que eles pudessem ser fortes. Paulo continua ainda escrevendo para eles, porque eles estavam sendo caluniados, né? Caluniados, e em alguns momentos também havia muito egoísmo e vaidade entre os irmãos. Isso causou uma ansiedade, um problema grande naquela igreja, o egoísmo, só querer as coisas para você, né? E também a vaidade, achar que só você pode, que tudo é teu. E as nossas igrejas de hoje em dia, né, não estou falando só das batistas, mas em geral, tem muita gente egoísta que só olha para você, só olha para si próprio, não olha para o povo, não olha para o seu amigo, não olha para as pessoas, para o seu irmão em Cristo Jesus. Então precisamos nos levantar para poder ajudar o reino, ajudar as pessoas. E isso, o reino se faz através de pessoas boas, assim como eu e você, meu irmão. E não podemos ter, né, vaidade dentro da igreja. Tudo aquilo que nós formos fazer é para a glória de Deus. Se eu acho que eu sou o pastor e eu sou vaidoso, isso não agrada o coração de Deus. Isso entristece. Precisamos ter sabedoria e fazermos segundo o propósito dele. Bem, Paulo fazia questão de exortá-los, os pessoal de Filipenses, não só Filipenses, mas outras comunidades, igrejas que o apóstolo Paulo havia pregado e ganho para Jesus, né? Paulo fazia questão de exortá-los e desfrutarem da alegria e da paz que em Cristo todos nós podemos ter. Impressionante, né? O apóstolo Paulo, mesmo diante das situações mais caóticas que ele vivia, ele ainda tinha a sabedoria e a força para poder falar que nós temos que viver em alegria em Jesus, meu irmão. É por isso que o apóstolo Paulo conseguiu sobressair mediante os problemas, só matando ele mesmo. Porque nada afligia ele, nada destruía ele. O apóstolo Paulo vivia para Deus. Então, para isso dele bastava, né? E diz aqui, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4 até o versículo 9, eu vou estar lendo aqui para você entender, diz, não havia motivo para tanta ansiedade entre os filipenses, né? Observamos as palavras do apóstolo Paulo, olha o que ele diz. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, que se algum louvor existe, seja isso, o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Ou seja, o apóstolo Paulo, resumidamente aqui, meu irmão, estava falando para você acreditar, confiar naquilo que você prega, naquilo que você fala. Porque quantas vezes a gente ajuda as pessoas por aí? Pessoas que estão precisando, pessoas que estão com situações terríveis, pior do que a sua, e você traz uma palavra de consolo, essas pessoas sobressaem, conseguem sair dessa situação, e você está passando por esse momento, meu irmão, você precisa se colocar diante das palavras que você sempre disse, que você sempre pregou, que você sempre ajudou nas classes, que você sempre ajudou pregando na igreja, para que você sempre fez e falou para as pessoas, palavras motivadoras vindas da palavra.
É isso que precisamos nos ater, meus irmãos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, né? São coisas que precisamos fazer e aprender diante da palavra do nosso Deus. Paulo lembra que o verdadeiro cristão não tem motivo para viver mergulhado na ansiedade. Você não tem motivo para viver mergulhado na ansiedade, porque nós entendemos que todos aqueles que vivem através de Cristo Jesus são alegres, são felizes. Você pode ter ansiedade? Sim. Nós não estamos isentos de ansiedade. Eu não estou dizendo que você não tenha que ter ansiedade. Temos. Eu tenho. Você tem. O apóstolo Paulo teve. Mas isso não pode nos atrapalhar e fazer com que nós mergulhemos de forma desenfreada nessa situação tão caótica que é a ansiedade, que é a angústia, que é a depressão. Então, irmãos, fiquem ligados, atentos a isso. Precisamos buscar através da palavra de Deus. Bem, o apóstolo Paulo diz que bastando para isso, que tenhamos uma vida de oração. O crente ele precisa ter uma vida de oração diante de Deus. Talvez falta a você oração. Você tem orado pouco, você tem buscado pouco. Você acha que tem sido um crente valoroso, fiel, mas não tem sido. Você não tem buscado, não tem vigiado, não tem orado. E a oração é uma arma do crente. Com a oração você fala diretamente com Deus, porque Deus quer te ouvir através da oração. Amém? Outro ponto muito importante também aqui no 2, compreendendo a ansiedade, outro ponto de vista. Bem, diz assim, a palavra de Deus nos fala que por trás da ansiedade encontra-se possivelmente um grave erro, que é a desconfiança. O erro da desconfiança de acreditar e confiar que Deus pode mudar a sua vida. Isso tem sido terrível para muitas pessoas. A gente não acredita na oração, não acredita que Deus pode resolver. Muitos problemas passam em nossa vida durante tempos e décadas, porque a gente não acredita, a gente faz propósito de oração. O cristão ele precisa fazer campanha de oração e acreditar, Senhor, eu estou orando, eu confio. Eu sou seu pastor, meu irmão, você pode ligar para mim e falar, pastor, eu quero orar nisso, o Senhor me ajude em oração, eu vou te ajudar, meu irmão, diariamente em oração. Você pode confiar no seu pastor, vai ficar tudo entre eu e você. Mas precisamos ter essa oração, campanha de oração, buscar a Deus sobre as resoluções dos nossos problemas, aquilo que tem nos atrapalhado de ter uma real devoção com Deus e buscarmos a Ele em todo o tempo. Então, um grave erro de nós como cristãos é justamente esse. Nós temos sido incrédulos. E o pessoal de Filipenses estava sendo incrédulo, não acreditava naquilo que de fato eles confiavam. Que coisa de maluco, né? E ver se isso dá para entender, não tem como entender. Diz que confia, mas de fato não acredita de que Deus podia fazer coisas grandes na vida deles. Irmãos, por favor, entendamos que Deus nos dá a oportunidade de clamarmos. A Bíblia diz, livro de João, capítulo 15, versículo 7, Jesus dizendo, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras, Jesus diz assim, as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir o que vocês querem e será atendido. E em nome do nosso Deus, eu tenho certeza que você vai pedir e vai ser atendido no nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, tenhamos essa sabedoria. Não conseguem, aqui diz, né, o autor dizendo, encontrar forças. Muitas vezes a gente não consegue encontrar forças para orar, para ler a Bíblia. A gente fica fracassado. A situação é tão ruim que a gente não tem nem força para orar, para ajoelhar e dizer, Deus, tenha misericórdia. Né? Então, meu irmão, tenha sabedoria nesse momento. Busque a Deus, busque forças. O Espírito Santo, ele quer reativar no seu coração, na sua vida, o desejo de louvar, de adorar, de ler a palavra, de orar, de pôr os seus joelhos no chão, de buscar, de jejuar. E é isso que o cristão precisa ter. O apóstolo Paulo estava advertindo a igreja de Filipenses a ter uma comunhão com Deus e acreditar e confiar que Deus poderia fazê-los voltar ao primeiro amor e a resolver todas as situações. Bem, o ponto 3 da nossa lição diz as possibilidades. Começa dizendo aqui o autor, precisamos apresentar a Deus em oração diariamente os motivos que nos trazem ansiedade, pois, se não for assim, ela vai nos consumir. Então, assim, meus irmãos, é diante de Deus. Não fica mostrando seus anseios lá no Facebook, não.
Não fica mostrando os seus anseios no WhatsApp, no Instagram, no Twitter e sei lá o que tem mais na vida aí de redes sociais, tá bom? Apresente os seus anseios diante de Deus. Aqui diz, ó, precisamos apresentar diante de Deus a nossa oração. E não é uma vez por semana, nem um mês, é diariamente. E é isso que precisamos entender, meu irmão e minha irmã. Busque a Deus todo o tempo. Você tem orado a Deus diariamente? Ou você tem feito a sua oração como reza, né? Senhor, obrigado pelo café, amém. Senhor, obrigado pelo almoço, amém. Senhor, obrigado pela janta, amém. Meu irmão, precisamos mudar a nossa rotina de oração. Temos uma oração de qualidade, de busca diante de Deus, nos apresentarmos com fidedignidade, fé, dignos de crédito, a qual o nosso Senhor possa nos ouvir. E é desta forma que precisamos entender. Podemos dizer aqui também que a orientação do apóstolo Paulo, é que imediatamente após as súplicas haja gratidão e ações de graças. Você ora, Deus te responde e você agradece. Você gosta de pessoas ingratas? Não, nem Deus. Se você tem sido ingrato, seja grato com Deus. Olhe a palavra, observe a palavra, busque na palavra, busque a orientação do seu líder espiritual. Tá? Para a primeira igreja Batista da Posse, é o pastor Magno, a qual vos fala, mas se é você que está ouvindo esta leitura, né, essa lição, e é membro de uma outra igreja, busque a orientação do seu pastor. Porque o seu pastor é usado por Deus para te trazer as palavras advindas do reino. Quando você está com um problema psiquiátrico, você vai buscar um psiquiatra. Se você tem um problema de artrite, artrose, joelho, você vai procurar um reumatologista. Se está com problema nos ossos, alguma coisa, fratura, um ortopedista. Se você tem problema no coração, cardiologista. Se você está com um problema de sobrepeso, um nutricionista. Se você precisa melhorar sua mobilização, fisioterapeuta. Se você está com problema de contas, entre outras coisas, economista, um matemático. Se você não sabe ler, uma pessoa português. Se você está com algum problema da alma, do espírito, do entendimento, procure o seu pastor, que eu tenho a plena certeza que Deus dará a ele uma palavra poderosa para abençoar a sua vida. Então, eu quero orar por você e te abençoar através de uma oração, entendido que Deus pode fazer grandes coisas através de você. Que através dessa lição você entenda que as ansiedades, intempéries da vida jamais poderão atrapalhar você e fazer de você uma pessoa sem o reino de Deus. Tá ok? Eu quero orar, Deus abençoe a sua vida, e eu quero orar para que Deus realmente te dê fôlego diante dessa situação tão caótica, e que Deus te ajude a sobressair, a andar sobre as águas, a voar mais alto do que as aves dos céus, entendido que quem te sustenta é o Senhor nosso Deus. Só para concluir aqui rapidamente, diz assim: tudo isto, conforme o versículo 7, no mesmo capítulo, nos trará a paz que excede todo entendimento. Olha o que diz no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É a paz de Deus. É a paz do Senhor Jesus que pode transformar a sua vida. Busque em Jesus a paz, para que Ele possa fazer o melhor por você. Tá bom, meu irmão? É o desejo do meu coração. Pastor Magno ama muito você e quer orar pela sua vida. É entendido de que Deus me levantou nesse momento para ser um instrumento de Deus para a sua vida. E eu quero exercer essa função como um líder espiritual, de buscar a Deus por você e pela sua família, orar por você, orar junto com você e fazer com que a mão de Deus se mova em favor da sua vida e da sua família também. Vamos orar e vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por essa leitura, muito obrigado pelo encerramento desta revista que muito nos ajudou. Entraremos numa outra lição, ó Deus, numa outra revista para o próximo domingo. Nos abençoe, que possamos juntos, humildemente, sermos instrumentos nas suas mãos, submissos à sua autoridade, para que aprendamos o mais de ti, ó Pai, e sejamos instrumentos nas tuas mãos. Eu peço uma bênção especial por esta vida que está do outro lado da tela ouvindo esta palavra. Abençoe teus servos, para que o teu servo, a tua serva, sinta, Senhor Pai, agraciado pelo Senhor nesse momento, e que eles possam buscar em oração
estarem alegres, entendidos, ó Pai, que o Senhor resolverá os nossos problemas. Por isso, ó Deus, eles estão pedindo ao Senhor, buscando ao Senhor, em oração, em jejum, ó Deus, em súplicas, entendido de que o Senhor pode fazer o melhor pela vida deles. É a oração que nós fazemos, é no doce nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, ricamente em nome do Senhor Jesus. Um beijão do pastor Magno, da Primeira Igreja Batista da Posse, e que sejamos instrumentos nas mãos do Senhor Jesus para este tempo. Deus abençoe a sua vida. Eu oro por você, você ora por mim, em nome de Jesus. Amém e amém.